Ainda me lembro de como era emocionante para mim, quando criança, começar a assistir a um episódio dos X-Men na série animada dos anos 90. Ainda não lia quadrinhos, mas já sabia o que era um super-herói por outros desenhos animados. E essa definitivamente parecia algo diferente. Parecia ser algo mais complexo e perigoso, o que, como toda boa criança, chamava muito a minha atenção. Ao assistir aos episódios, percebia-se que a premissa era verdadeira. Os X-Men eram muito diferentes de outros super-heróis. Como criança, eu não captava toda a mensagem social da série, mas achava estranho e interessante. Que esse grupo de personagens protegesse um mundo que os odiava e os perseguia. Hoje em dia posso olhar para trás e entender por que essa série foi tão lendária. Felizmente, todas essas emoções foram capturadas e adaptadas à época com perfeição. Pela nova série animada X-Men 97, que toda semana nos manteve grudados na tela e esperando pelo próximo episódio. E é por isso que hoje vamos fazer uma grande análise aprofundada dos temas. A ideia central por trás de X-Men 97 era retomar mais ou menos a continuidade da série original dos anos 90 e adaptá-la de forma que parecesse relevante para o público moderno. Para isso, o criador desse revival, Bill DeMaio, disse que era importante manter essa mistura de ação, drama de novela e temas sociais sérios. E certamente era assim que se sentia. Era uma série de ação e super-heróis com temas sociais sérios e fortes. Mas também acho que muito do apelo estava no drama dos personagens. Toda semana eu sentia que estávamos assistindo algo como O que Calamos, Os Mutantes, Olhar de Mutante, A Usurpadora. Isso é por causa do que aconteceu com Jean Grey e sua clone, certo? Peele mesmo disse que não dava para copiar a fórmula original. Assim mesmo, já que as questões de aceitação social ficaram muito mais complicadas. Desde os anos 90, uma época em que as perguntas sobre identidade e justiça social pareciam ter respostas muito mais simples. E pense assim, desde a sua criação, os X-Men foram usados como uma alegoria para falar de muitos grupos em situação de opressão. Inicialmente, eles foram vinculados à luta pelos direitos civis dos afro-americanos. Há quadrinhos que referenciam os eventos do apartheid nos anos 90. Houve enredos que eram uma analogia às pessoas infectadas com o vírus da imunodeficiência humana. E em muitas histórias vimos como é esse processo de se aceitar como mutante e ter medo da resposta da sua família e da discriminação social que se pode sofrer. Claramente é uma referência ao fato de sair do armário. Recentemente, alguns criadores de conteúdo afirmaram que os X-Men nunca foram progressistas. Mas será que afirmar isso equivale a negar a mudança climática? Bem, falando nisso, não, até eu sei que os X-Men sempre abordaram temas progressistas. Até eu, veja só, até eu! É importante destacar que atualmente a discussão é bem mais complexa e cheia de nuances, algo muito bem retratado na série. A série X-Men 97 apresenta com maestria a complexidade das discussões atuais sobre tolerância, inclusão e aceitação. Preste muita atenção nesse detalhe. No primeiro episódio, a equipe enfrenta um grupo radical anti-mutante chamado Amigos da Humanidade que toma medidas extremas e violentas para lidar com os mutantes. Esse grupo extremo representa o que, no mundo real, pensamos serem os verdadeiros vilões ou aqueles que realmente discriminam. Por outro lado, governos e instituições globais aparentam ter aceitado os mutantes. Isso sugere que o sonho de Charles já se concretizou e que a discriminação é coisa do passado. Porém, gradualmente a série revela que a realidade é mais complexa. Porque aquelas instituições que aparentemente apoiam os mutantes também têm interesses ocultos e acabam causando até mais danos do que os grupos abertamente radicais. Atualmente, muitas pessoas consideram a Disney uma verdadeira aliada da comunidade lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. E até existem vários grupos conspiratórios que acreditam que essa empresa quer impor uma agenda woke. Quando? A verdade é que há alguns anos a empresa doou milhares de dólares para políticos na Flórida que promoviam uma lei considerada homofóbica, já que limitava o ensino sobre orientação sexual e identidade de gênero. Nas escolas, cada aula é de acordo com o nível, ou seja, não é como se no ensino fundamental fossem ensinar o Kama Sutra gay. Na verdade, essa lei era tão ambígua que podia até mesmo proibir frases como a homossexualidade existe. Mas a questão é que hoje consideramos que os verdadeiros vilões só se parecem assim, o que nem sempre é o caso. É irônico que a Disney apresente histórias como X-Men em 97. Mas justamente isso nos mostra como esses temas são complexos e como o correto, embora seja difícil, é abordá-los de uma perspectiva mais ampla, levando em conta cada caso e suas nuances. Um dos grandes acertos da série é representar essa complexidade ideológica mencionada. Foi focar no personagem Magneto, que assume a liderança dos X-Men. E ao fazer isso, ele é obrigado a ver o mundo mais do ponto de vista de Charles Xavier. Algo que no começo é muito difícil para ele, mas está disposto a tentar, já que dá o benefício da dúvida.
Então, são os métodos e não o objetivo em si que fazem de Magneto um vilão. Porém, na primeira parte desta temporada vemos ele lutar por um mundo diferente, onde os seres humanos não precisam amar os mutantes, mas simplesmente aceitar que compartilham o mesmo espaço com eles. Aceitar que os mutantes têm o direito de viver no mesmo mundo. Nos fala sobre um discurso de tolerância, mas será que esse é o caminho certo? Em outras palavras, será que a tolerância é igual à extinção? Essa é uma das questões mais fortes que a série X-Men 97 aborda. Para entender isso, devemos lembrar que o Professor X e Magneto são amigos com o mesmo objetivo, mas têm visões diferentes sobre como alcançá-lo. Geralmente, Charles é visto como o mocinho por seus métodos pacifistas, mas eu discordo em X-Men 97. Questiona-se a real eficácia desses métodos, principalmente após tragédias como a de Genosha. É interessante observar que podemos encontrar paralelos para alguns desses elementos no mundo real. Em entrevista, Stanley disse que acreditava ter inconscientemente escrito o Professor X e Magneto com certas características de Martin Luther King e Malcolm X, dois líderes do movimento dos direitos civis dos afro-americanos da época. Ambos visavam acabar com a discriminação racial, mas por métodos distintos. Martin Luther King buscava integrar a comunidade afro-americana à sociedade norte-americana e, para isso, convocava a desobediência civil, organizando protestos pacíficos, onde os afro-americanos não podiam responder aos ataques de forma violenta. Malcolm X, por outro lado, tinha uma visão mais separatista, na qual os afro-americanos deveriam cuidar uns dos outros. Ele incentivava a autodefesa, ou seja, responder com violência caso fosse atacado. Assim como Charles é visto como sensato, Martin Luther King nos é apresentado como exemplo de como uma luta genuína deve ser travada. Porém, tanto Martin quanto Malcolm foram assassinados nos anos 60 e hoje em dia, 60 anos depois, ainda existe uma discriminação sistemática contra as pessoas afrodescendentes. E não só isso, mas recentemente foram desclassificados documentos oficiais que provam que o Federal Bureau of Investigation ameaçava e chantageava Luther King com o objetivo de difamá-lo. Isso nos faz refletir sobre a moderação ao exigirmos nossos direitos. Como as chaves dominantes geralmente não estão dispostas a entregá-los facilmente, não há respostas fáceis para esta série de questões. E há vários pontos em que certamente te obrigam a questionar todos esses pequenos detalhes. É fácil julgar os mutantes como certos ou errados, mas veja este exemplo da série. Jean Grey está prestes a dar à luz, mas o médico do hospital se recusa a atendê-la por ela ser mutante, o que implica um ato de discriminação. O médico afirma que os mutantes podem perder o controle durante o parto, e isso pode acabar sendo perigoso para a equipe, para o hospital, etc. E aí você pensa, isso faz sentido? Nesse mundo fictício, o governo deveria ter garantido a existência de instalações com equipamentos e equipe especializada para atender partos mutantes. A falta de legislação sobre isso mostra que, nesse mundo, certos cidadãos e problemas têm mais prioridade que outros. Espera aí, primo. Mas então por que eu teria que pagar com meus impostos um parto mutante que provavelmente custa mais caro? Estamos falando de um caso fictício, mas não acho que seja muito diferente de pagar tratamentos de doenças como o câncer. Eles são caros e nem todos possuem, mas pagamos por serem acessíveis a qualquer um como parte da Seguridade Social. A divindade. Alguém vai transar hoje? Bom, não sei. Eu sinto que é a mesma coisa que aquelas mulheres que querem que o Estado pague o aborto. Tia, antes que fale besteira, e quando vai me pagar pela música que fiz pra sua cerveja? Vai me cobrar, sobrinho? Mas nós somos família. Por isso fiz um desconto. Tá, pega meu dinheiro aí. Mas aqui nem tem dinheiro, aqui só tem lá. Cerveja do primo André. Outro tema complexo abordado na série é a identidade. No segundo episódio, a Tempestade perde seus poderes após um ataque do grupo Amigos da Humanidade. Isso causa muita angústia para ela, porque sua conexão com a natureza era uma parte importante de quem ela era. Todos nós vivemos sem ter essa conexão com a natureza e por isso não seria algo que nos afetaria, mas para ela é diferente. Lembremos que a identidade de cada pessoa é formada, entre outras coisas, pelas crenças, valores e experiências que cada um tem. Nesse caso, as experiências dela envolvem sentir o clima. Assim, privá-la disso é privar Tempestade de uma parte essencial do seu ser. Tanto é assim que, quando os X-Men vão deter Bastion, Tempestade se recusa a usar a tecnologia que originalmente a deixou sem poderes, porque sente que nem mesmo Bastion merece ser privado de sua identidade. Esse tema da identidade também foi abordado através do personagem Morph, que foi bastante polêmico, e é que algumas semanas antes da estreia da série vieram à tona vários detalhes da produção, entre os quais se mencionava que Morph era um personagem não binário.
Ah, eu detesto essa palavra. Odeio que queiram nos impô-la. Muitos fãs reagiram como meu primo. Porém, trata-se de um personagem com o poder de alterar sua forma, aparência, sexo e gênero. Ou seja, eu acho que faz todo sentido que Morph seja não binário, porque, justamente, uma identidade não binária é aquela que não se considera masculina ou feminina. Sim, meu livro de biologia diz outra coisa. Primo, isso não é um livro de biologia, esse é um livro de Game of Thrones. E... A cerveja do primo Andrés? no final, essa característica de Morph não foi essencial para a trama central, apenas compôs a construção do personagem. E a forma como ele interage com alguns membros da equipe, o personagem funcionou tão bem que depois ninguém mais reclamou sobre isso. X-Men 97 aborda diversas temáticas consideradas progressistas, mas a mensagem foi tão contundente e tão bem contada que até mesmo aquelas pessoas que não gostam desse tipo de conteúdo pareciam aproveitar semana após semana. Leve, é que... Não tinha outra coisa para assistir. E eu acho que o clímax emocional da série a gente vê no episódio de Genosha. Genosha foi apresentada em X-Men 97. Um santuário para os mutantes onde podiam expressar livremente sua identidade e cultura sem medo de violência. Esse sonho foi breve, pois um grupo de sentinelas lideradas por um molde mestre gigante atacou a população, deixando milhares de vítimas inocentes. Se você está se perguntando por que esse episódio parece tão impactante e realista, é porque ele é baseado em uma tragédia real. O roteirista principal, Bill DeMaio, disse em suas redes sociais que esse episódio é baseado nos tristes acontecimentos do clube noturno Gay Bulls, na Flórida, um lugar que ele frequentava quando jovem. Em 2016, um homem armado entrou nas instalações desse estabelecimento e iniciou um atentado que deixou 49 pessoas sem vida e 53 feridos. Da mesma forma que os mutantes em Genosha, Vel disse que sentia o pulso como um espaço seguro onde podia ser livre em um mundo cada vez mais tolerante. No entanto, esse acontecimento serviu como um triste lembrete de como certos medos e ódios ainda estão profundamente enraizados. Uma lição que os X-Men também aprenderam em Genosha. Tristemente, em um ponto da série é mencionado que a população de Genosha não ficou surpresa nem horrorizada com esse ataque, mas sim sentiu uma estranha sensação de déjà vu. E esse acontecimento em Genosha depois abre a porta para muitas outras discussões que também são bastante complexas entre os X-Men e o público. A primeira está relacionada aos aliados, já que vemos políticos demonstrando apoio público à comunidade mutante ao mesmo tempo em que fazem o possível para cortar gastos na busca. O Capitão América demonstra apoio moral aos mutantes, mas não está disposto a ajudá-los de fato, pois as normas o impedem. E a mãe do Mancha Solar aceitando seu filho mutante, contanto que os outros não saibam. Vemos outro tipo de aliado comum no nosso mundo representado por essa repórter. Ela diz que a comunidade mutante tem todo o seu apoio, mas que manifestações com vandalismo não são o caminho certo. E aqui você entende que, honestamente, se trata de uma pessoa que quer ajudar a causa? Mutante, mas por não ser um mutante, vê a situação de uma maneira um tanto insensível. Porque, apesar de simpatizar com a causa, é difícil para ela entender a dor e a frustração que a comunidade mutante sentiu após Genosha. Porque ela não teve que lidar todos esses anos suportando o ódio e a discriminação das pessoas. Assim como no mundo real, quando você nunca enfrentou discriminação ao longo da vida, é difícil que realmente nos coloquemos no lugar da causa. Não porque sejamos malvados ou pouco empáticos, mas porque não é uma causa que nos atinge diretamente. Por isso, Fera agora se questiona se o modo como buscaram seu objetivo foi correto. Porque talvez, em suas palavras, suplicar por tolerância foi nosso primeiro erro. E todos esses medos são materializados pelo antagonista central desta temporada, Bastion em X-Men 97. Sem dúvida, ele consegue ser um grande antagonista em uma série cheia de mensagens sociais. Por quê? Vamos ver dessa forma. O plano dele de transformar civis em agentes adormecidos antimutantes, os Sentinelas Prime, é alguém que instrumentaliza o medo natural das pessoas em relação ao que não compreendem e direciona esse medo aos mutantes. O interessante é que Bastion não cria esse medo irracional ou ódio contra os mutantes. Ele apenas manipula, molda e usa isso para atingir seus próprios objetivos. O que exatamente está acontecendo hoje? Desde páginas sensacionalistas do Facebook que modificam notícias propositalmente para reforçar seu discurso. Políticos de vários países culpam minorias pelos problemas econômicos, oferecendo soluções rápidas e populistas. Desse ponto de vista, Bastion é apenas a versão sci-fi dessas pessoas, mas é igualmente perigoso.
E não é exagero. Segundo a pirâmide do ódio, comportamentos preconceituosos aparentemente inofensivos, como piadas, podem escalar até se tornarem atos graves de discriminação e violência. Essa teoria indica que esses atos violentos, como os de Genosha e outros semelhantes no mundo real, não surgem do nada, mas são o produto de uma cultura que normaliza cada vez mais microviolências que vão escalando. Da mesma forma, Bastion faz um discurso extremamente macabro, porque afirma que sua intenção com Genosha era sobrecarregar a empatia humana para que os seres humanos não sejamos capazes de senti-la pelos mutantes. A que ele se refere? Acontece que diversos estudos mostram que nossos níveis de empatia diminuem quanto mais vítimas existem. Em resumo, temos mais empatia por um indivíduo sofrendo do que por milhões. Em outras palavras, Bastion nos lembra que uma morte é uma tragédia, mas milhões são simplesmente estatística. A ativação dos Sentinelas Prime coloca os mutantes à beira de outra tragédia em larga escala, com potencial para milhares de vítimas. Magneto interrompe o ataque ao lançar um pulso eletromagnético que paralisa completamente o mundo, deixando-o sem energia elétrica. De acordo com Wolverine, declarar guerra ao mundo significa um evento em que milhares de pessoas perderam suas vidas. E aqui entramos nesse jogo de quem começou com as hostilidades e quem tem direito à retaliação. Mas o que você não entende é por que tiveram que deixar o Magneto pelado, bando de degenerados. Não deixaram ele pelado, ele estava de cuequinha. Esses elementos, além de contar uma grande história, desafiam-nos como espectadores a ver além das respostas simples e enxergar os temas sociais nos quais estamos imersos, de uma perspectiva mais ampla. A série não nos diz que Charles está certo ou que Eric seja um vilão completo. Ela nos mostra que são personagens imersos em um ciclo de violência do qual não conseguiram escapar. Na verdade, ao que parece, nenhum deles tem a solução completa, mas sim pontos de vista e ações de cada um que tem maior ou menor validade. Similarmente, a série revela que os humanos frequentemente manipulam e discriminam outros, porque temos medo de que sejam uma ameaça para a nossa existência e nossos ideais. Alguns desses humanos temerosos adotam posturas violentas e extremistas, enquanto outros se escondem, esperando o momento certo para tirar proveito dessas situações. Acima de tudo, X-Men 97 é uma série que nos mostra como o medo é aproveitado pelas pessoas no poder para nos fazer tomar posturas e ações que talvez racionalmente não tomaríamos. E como esse medo vai crescendo pouco a pouco até que temos eventos como o de Genosha. Certamente, os X-Men são a joia da coroa da Marvel. Uma equipe que transcende os clichês das histórias de super-heróis, onde mocinhos enfrentam vilões, já que nos mostram que, muitas vezes, a realidade é muito mais complexa do que isso.